Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia, professor. Só vou esperar mais um. Só esperar mais uns 2 minutinhos aí, a gente já começa, tá bom? Uhum. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Sim, e você? Bem, vamos ver aqui nos restas, né? Vamos dar continuidade aí. Eu só esperar mais uns 2 minutinhos para ver se... Professor, Oi? se você não começa, por que sua aula você não tem como começar outro horário, né? Eu não entendi sua pergunta, desculpa. Professor, por que você dá aula nesse horário? Então, porque eu tenho um filho que ele é autista e quando ele acorda eu não consigo ficar na frente do computador. Na verdade, eu não consigo falar muita coisa porque ele dá muita atenção, ele pede muitas das minhas atenções, né? Porque como ele é autista, ele tem algumas necessidades que uma criança que não tem autista ele tem. No caso, eu tenho que auxiliar ele sempre no banheiro, tenho que auxiliar ele a se alimentar, tenho que auxiliar ele a se trocar, aquelas coisas todas. Então, por conta disso, para que vocês não se tornem mais prejudicados do que vocês já estão sendo, então, qual é a questão aí? A Juliane, ela pediu para que eu desse aula para vocês nesse horário, que é das 8h20 até as 9 horas. Tanto é que, se vocês perceberem, ele já está aqui, ó. Ele acordou. O rapazinho acabou de acordar. Então, assim, gente, então, para a gente não ter muito mais problemas com a questão do conteúdo, como agora já é 8h21 e a gente só tem 40 minutos, né? Então, eu vou começar vou começar a trabalhar com vocês o conteúdo da aula de hoje, né? Que a aula de hoje, eu postei na semana passada o conteúdo sobre o reino Kush, né, ou o reino núbio, né? Acredito que vocês já tiveram contato com esse documento do Word que eu passei para vocês e também tem esse conteúdo no livro de vocês, que é da página 172 até a página 177. Tudo bem? Tudo bem, gente? Certo. Então, Sim, professor. Então, qual é a maior questão aí? É que quando nós falamos em história, né, principalmente um dos povos mais impactantes da sociedade humana, que é o povo egípcio, a gente só foca nos egípcios, né? Então, a gente vai falar dos egípcios como se ali no norte da África só existissem os egípcios, não é isso? Quando a gente fala em civilização antiga. Mas nós vamos ver, essa semana e a semana que vem, nós vamos ver que no norte da África, onde nós temos a África, ela é dividida em duas partes. A África saariana, que é a África onde localiza-se o deserto do Saara, e ao sul é a África subsaariana, que é a África que nós podemos chamar de África negra, onde a maior parte da população ela é composta por negros. E a África saariana ela é composta por populações mais próxima dos asiáticos e dos europeus. Né? Se nós formos perceber, nós vamos ver na semana que vem, que o norte da África, durante o feudalismo, ela foi dominada pelos muçulmanos. Tudo bem, gente, até aí? Tudo bem? Gente, se vocês quiserem abrir o áudio para ir conversando comigo, não tem problema não, tá bom? Aí a gente vai resolvendo as perguntas quando elas forem surgindo. Tudo bem? Certo. Então, por que eu estou falando isso aí para vocês? Porque o Egito, ele é assim, ele é a pérola da história antiga. Mas nós temos que entender que o Egito, ele também houve uma divisão em duas partes. Então, existia o Egito, ele era
aquela parte dos faraós, mas também o sul do Egito tinha uma sociedade muito rica, chamada de Reino Cuxi, né? Que eu acredito que eu já passei o documento para vocês já assistiram os documentários, já leram isso e já começaram a resolver os questionários. Então, qual a importância do Reino Cuxi? Né? Então, quando a gente fala em Cuxi, normalmente nós temos que entender que hoje ele ganha o nome de Núbia, que fica na parte sul do Rio Nilo. Tudo bem? Então, por que nós temos que falar desse reino Cuxi? Porque esse reino Cuxi, a Núbia, ela era uma grande produtora de ouro. Né? Então, o ouro e as pedras que foram a construção das grandes pirâmides, elas foram retiradas do sul do Rio Nilo. Tudo bem? Tudo bem, gente? Então, por que eu estou falando isso aí para vocês? Porque quando nós falamos do reino núbio, a Núbia ela vai ser uma aliada dos egípcios. Porque por volta do ano 1500 a.C., o Egito ele foi conquistado pelos mesopotâmicos. Eles foram conquistados pelo povo assírio. Né? E um dos aliados que colaboraram para a libertação do Egito foi o reino Cuxi. O reino Cuxi ele vai se organizar, né? Então o reino Cuxi ele vai fornecer homens e armamentos para que o Egito se libertasse assim da dominação do povo da Mesopotâmia. No caso aí eram os assírios. Os assírios que deram início ao que nós chamamos de Grande Reino da Babilônia, né? Que o seu principal imperador foi o Nabucodonosor. Né? Quem tem quem frequenta a igreja cristã, nós sabemos que dentro da Bíblia tem denominado o nome do reino do rei Nabucodonosor, que foi um grande conquistador ali da região, principalmente de Israel, do Egito, que é o reino mesopotâmico, ele cresceu muito ali na região. Então ele dominou Israel, dominou a região do Egito e também do Vale do Rio Nilo. Tudo bem? Tudo bem, gente? Então, o que vai acontecer? Por volta do ano 2000 a.C., os Cuxis, a Núbia, eles vão se unir com os egípcios para expulsar os assírios. E isso vai dar uma união entre esses dois povos. Esses dois povos vão se tornar um só. Então, o Egito vai se tornar, então o reino do Egito, ele vai se tornar uma parte do reino, o norte, o Egito, e o sul, a Núbia. Por que é importante nós falarmos isso? Porque durante 1000 anos houve uma dinastia chamada a dinastia dos faraós negros. Tudo bem? Porque nós temos que entender que esses povos eles vão interagindo entre si com o comércio. E esses nobres, a nobreza que dominava ali o reino Cuxi, ele vai interagir e ele vai colaborar com o reino do Egito. Então eles vão começar, né? Então eles vão fortalecer a política e a defesa do Egito. Então é importante a gente sempre ressaltar isso. Tanto é que no livro de vocês, na página 173, tem ali uma estátua de um faraó negro, que ele é mais ou menos, né, do século XV antes de Cristo. Tudo bem? Bem, gente? Então, sim, professor. Oi? Né, partindo dessa visão aí, também é importante nós ressaltarmos algumas coisas importantes dentro dessa sociedade. Principalmente, eles construíam pirâmides, só que pirâmides muito menores do que o Egito. Se nós formos perceber aí na página 174, nós temos a questão de nós temos algumas pirâmides pontiagudas chamadas de caxitas, né? Que eram as cidades ali. Né, que eles construíam essas pirâmides como uma forma de túmulo, que nem os faraós, só que muito menores. Tanto é que quando houve a dominação italiana no século XIX, quando os italianos eles dominaram ali a região onde é a Núbia, teve alguns exploradores que explodiram os topos dessas pirâmides, porque eles acreditavam que essas pirâmides no topo ela reunia tesouros como ouro, prata e pedras preciosas. Se vocês perceberem aí na foto da página 174, você pode perceber que o topo dessas pirâmides estão explodidas. Eles explodiram esse topo dessas pirâmides. Por quê? Porque eles acreditavam que dentro dessas havia ouro ali no topo, né? Isso. Não está dando para perceber que elas estão demolidas?
Então, eles explodiram essas pirâmides como uma forma de tentativa de encontrar tesouros, né? Porque qual era a tradição desse povo? É quando um rei ele morria, ele levava junto com ele todo o seu tesouro. Então, imagina hoje, vamos dizer, hoje em dia, quando uma pessoa morre, ela é enterrada só com a roupa do corpo. Naquele período, os faraós e as pessoas mais ricas, elas construíam essas pirâmides e dentro dessas pirâmides eram depositadas todo o seu tesouro. Então, o que vai dar garantia a muitas vezes o reino pós-vida era aquelas riquezas que ele levavam junto. E isso causava muitos saques. Tanto é que são poucas coisas que nós podemos, né, dizer que foram preservadas. Tudo bem? Então, o que nós vamos falar um pouquinho também aqui agora é sobre a questão da economia. Né? Então, qual é a maior questão aí que nós temos que levar em consideração? O reino Kush, como nós ressaltamos ali no começo, eles eram grandes produtores de metais preciosos, principalmente de ouro, prata e pedras preciosas e pedras para a construção das pirâmides. Mas, além disso, eles eram ótimos produtores de cerâmica. Cerâmica para armazenamento de alimentos. Né? Tanto é que essas cerâmicas, as cerâmicas Kush, elas foram encontradas no Império Romano. Né? E eles também eram ótimos metalúrgicos. Então, eles trabalhavam com ferro. Esse trabalhar com ferro deu uma vantagem muito grande para eles na dominação ali, né, na guerra contra os assírios. Então, eles vão usar esse ferro, né, também como para a produção de armas. Né? Então, eles produziam armas e isso vai fazer com que vai surgir uma nobreza muito forte e essa nobreza ela vai dominar ali a região e eles vão ter essa questão da formação, né, da formação de um reino comerciante. E além da produção de trigo, de cevada, entre outros produtos agrícolas, porque afinal de contas eles ficavam no vale, eles ficavam na nascente do Rio Nilo. Né? Então o sul do território onde eles viviam era bem a região da nascente do Rio Nilo e a divisão, então, onde tinha o cruzamento entre dois Nilos, o Nilo Branco e o Nilo Azul. Então, é uma região muito fértil também. Só que o que prevalecia ali era a produção de pedra e de ouro e a metalurgia. Tudo bem até aí? Tudo bem? Sim. Então, uma outra coisa também é importante que nós devemos levar em consideração, a sua cultura. Então, gente, quando nós falamos em cultura, então, a cultura núbia e a cultura egípcia, ela era muito próxima. Ela era muito semelhante em alguns aspectos. Então, quando eu falo em cultura para vocês, nós temos que levar em consideração algumas coisas importantes. Então, a religião deles era muito próxima da religião egípcia. Então, por que eu deixei para falar da religião agora? Porque quando nós falamos em religião egípcia, nós temos que entender que os deuses, o Egito, ele era uma sociedade politeísta. Acredito que vocês sabem o que quer dizer uma sociedade politeísta, né? Sim. Então, uma sociedade que cultua vários deuses, uma quantidade enorme de divindades. Tudo bem? Então, eles tinham vários deuses e cada deus ele tinha um elemento da natureza. Então, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque a questão da cultura egípcia, ela tem muita coisa muito semelhante com a cultura Kush, com a cultura núbia. Principalmente em relação à questão do rio Nilo e dos seus deuses. Então, eles tinham o culto a partir do deus Amon. Né? O deus Amon, que é o deus Amon-Ra, ou o deus Ra, que eu falei para vocês a aula passada, na semana passada, sobre a questão do faraó. O faraó, ele era o governante porque ele era considerado filho do deus Ra, ou filho do deus Sol. Lembra que eu falei para vocês? Como se ele meio que ensinasse alguma coisa para eles, mostrasse alguma coisa. Porque vamos dizer o seguinte, o modelo político ali, ele era um modelo teocrático. Lembra que a gente falou da teocracia? Então, o que vai ser? É de Deus. Isso, vem de Deus. Então, o poder político, ele é dado para uma família como se ela fosse herdeira dos deuses. Tudo bem? Então, e isso vai ser seguido também pelos núbios, pelos assírios, ou melhor, pelos cuxes.
né? Então, eles vão ter o culto do deus Amon, né? Eles vão ter, principalmente, a lenda do deus Osíris. Né? Acredito que vocês já ouviram falar de Osíris, ou quem assistiu aquele filme Os Deuses do Egito, vocês viram ali uma relação entre Osíris, né? Osíris, Horus e Sete. Já ouviram falar desses 3 deuses ali naquele filme. Por que é importante nós falarmos isso? Porque essa lenda do deus Osíris vai dar origem à base da mumificação. Por isso que eu deixei para falar da mumificação hoje. Porque é importante a gente pensar que essa cultura ela tinha o mesmo modelo cultural. Gente, a gente fala muito de... Assim, quando a gente fala em Egito, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é múmia, né? Não é a múmia? Então, mas o porquê que eles mumificavam os seus mortos? Não era para preservar o corpo? Isso. Preservar o corpo para quê? Para que eles precisavam preservar o corpo? Eles achavam que eles iam para algum lugar lá no céu, que eles iam fazer um julgamento, e eles tinham que ser mumificados. Isso. Então, vamos imaginar o seguinte, os egípcios, eles acreditavam no seguinte, que quando eles morriam, eles teriam que preservar o corpo, porque o corpo era a morada da alma, e quando eles ressuscitassem, eles teriam que voltar para o seu corpo. E para voltar para o corpo voltar para a alma voltar para o corpo tinha que estar preservado. Por que essa questão da mumificação é tão importante? Porque essa lenda, ela diz o seguinte, existia o Osíris, que era um dos primeiros faraós do Egito, faraó mítico, né, que deu origem a essa tradição. O Osíris, ele tinha um irmão chamado Sete, né? E o Sete, ele era muito ciumento, ele tinha inveja do seu irmão. E o Osíris, ele era casado com Ísis, que é a deusa mãe, e a Ísis e o Osíris vai ter um filho que era chamado Horus. Né? Horus, ele é metade homem, metade águia. Metade corpo de homem, cabeça de águia. Acredito que vocês já viram essa representação em algum lugar. Por que é importante da gente falar? Porque isso é uma tradição dos 2 povos. Porque o Sete, ele vai matar o seu irmão, ele vai assassinar o Osíris. Né? Ele vai assassinar o Osíris. Quando ele assassina o Osíris... Gente, ó, só um minutinho, só. Vou pegar o fone para o meu filho, para ele não ficar fazendo muito barulho. Só um minutinho. Então, assim, quando a gente fala nesse mito, o Sete, ele vai matar o seu irmão, né? Então, quando ele mata o seu irmão, na primeira tentativa, ele mata, só que a Ísis, ela leva o corpo do Osíris para o Anubis. O Anubis é o deus da mumificação. Tudo bem? Então, e o Anubis, ele devolve a vida ao Osíris. Só que o Sete, ele vai matar o Osíris pela segunda vez. Quando ele mata o Osíris pela segunda vez, ele vai usar uma espada e ele vai cortar o corpo de Osíris em vários pedaços e vai jogar no Rio Nilo. Então, qual foi a questão da Ísis aí? A Ísis, ela vai ter que andar por todo o Rio Nilo e recolher os pedaços do corpo do Osíris e costurar esse corpo. Isso segundo a lenda do Osíris. Só que fica uma parte sem ser encontrado. Então, nesse sentido, o Osíris, ele não pode mais retornar ao mundo dos vivos. E ele se torna o juiz do mundo dos mortos. Né? Tanto é que quando a gente vê qualquer pirâmide, qualquer tumba egípcia, a imagem principal é do Osíris julgando os mortos. E quando nós falamos em mumificação, o único órgão que é mantido no corpo é o coração da pessoa. É o coração. Porque antigamente... A caixa da alma, é onde a alma mora. Então, nesse sentido... Ô, professor. Oi. Na minha antiga escola eu tinha aprendido que quando eles foram julgados, eles mediam o peso do coração. Se o coração era mais leve, ele não ia. Se o coração ele era mais gordo, ele ia, né? Tipo,
era mais pesado. Isso. Eu acho que no sentido mais de boa pessoa, o Então, coração era mais pesado. porque como é que funcionava essa questão, assim, do coração? Eles acreditavam que as nossas ações em vida, ele teria um resultado na nossa alma. E a nossa alma ficava no coração. Então, quanto mais atitudes negativas nós tivéssemos, então, quanto mais pecados a pessoa tivesse, mais pesado seria o coração. E segundo a tradição egípcia, eles iriam pesar esse coração com uma pena de íbis. E quando você colocava o coração nessa balança, se o coração ele fosse mais pesado do que essa pena, ele seria devorado por uma besta. Então a alma deixaria de existir, porque o coração seria devorado. Então ele não teria como ressuscitar. Tudo bem? Então por isso tem essa questão do Osíris, né, do Osíris, de Amon e principalmente a questão do Sete. E aonde que entra o Horus aí? O Horus, ele é conhecido pela mitologia egípcia como o deus da justiça. Porque, segundo a tradição, a lenda, como o Osíris não retornou do mundo dos mortos, o filho de Osíris, o Horus, vai matar o seu tio, que é o Sete. Né? E na luta, o Sete ele consegue arrancar um olho do Horus. Tanto é que uma das imagens mais marcantes do Egito é aquele olho. Já viu aquele olho? Aquele olho maquiado com uma pirâmide? Então, a pirâmide e o olho no meio. O Illuminati? Isso. Aquela imagem é o olho de Horus, que quer dizer o seguinte, o olho que tudo vê, o olho da justiça. Né? Por isso que nós temos que ver, quando nós falamos em egípcio, né, sobre a sociedade egípcia, eles usam muito o olho de Horus, significando o quê? A justiça dos deuses, a justiça divina. Tudo bem? Então, por que é importante nós falarmos também sobre essas questões sobre a religião? Porque essas religiões, elas vão ficar muito focadas na questão de uma divindade além do conhecido. E isso vai dar características principalmente sobre a formação de outras religiões. Lembrando que esses povos estavam circulando ali. O Egito, a Núbia, o que nós vamos ver na próxima aula, principalmente, é os outros povos que ficavam ali na região, que ficavam ali no deserto do Saara. No caso, nós vamos ver povos que, principalmente o povo de Cartago e outros povos que ficavam ali na região. Gente, ó, uma questão que eu achei interessante da gente reforçar aí, que está assim no seu questionário, que é o seguinte, a questão número 6, ele está dizendo o seguinte, o porquê a expressão faraós negros é considerada equivocada por alguns estudiosos. Né? Então, o porquê ele é considerado equivocado? Não é que é equivocado, é porque é o seguinte, porque com a mistura dos povos, essa questão que nós não conseguíamos mais diferenciar o que é o faraó, o que é o egípcio e o que é o núbio. Então, todos esse povo ele vai ficar como se fosse um povo único. Tanto é que nós começamos a estudar o povo núbio só depois da década de 60, quando a arqueologia começa a ficar mais avançada e mais focada nessas questões, né, a partir dos seus governantes. Então, quando a gente fala em motivação, então nós temos que pensar o seguinte. Então, qual foi as motivações do desaparecimento do reino Kush? Né? Então, não é que o reino Kush ele desapareceu. O reino Kush, a partir da queda do reino egípcio, ele foi dominado pelos romanos. Tudo bem? E por volta do século 6 depois de Cristo, o Império Romano ele vai se converter ao cristianismo. E o cristianismo ele vai fazer parte, né, dessa sociedade Kush, né, dessa sociedade núbia. E os núbios vão se converter ao cristianismo. Se nós formos pegar, eu coloquei para vocês um documentário do Fantástico, que é o Nilo, o Rio da Vida, que mostra uma igreja construída de pedra, desde o seu topo até o seu, ele foi construído de uma pedra única.
Então, eles escavaram aquela igreja, do nada. Então, quando a gente fala em o reino Cush, não é que ele desapareceu. Ele simplesmente ele foi dominado pelos romanos. Quando os romanos dominam, quando eles crescem, se tornam o maior império do seu período, né? Então, o reino Cush, ele vai ser obrigado a se tornar um reino cristão. E quando ele se torna um reino cristão, esse reino cristão, ele vai proibir o reino Cush de continuar a cultuar a sua religião. Tudo bem, gente? Alguma dúvida por enquanto? Eu sei que está meio rápido, mas assim, então, o que a gente vai fazer hoje? Eu gravei a aula de filosofia e no final da tarde eu vou pedir para a Juliana colocar no YouTube também a aula de filosofia que eu gravei. Fala, Augusto. O professor, quando os romanos dominaram o reino Kush, eles obrigaram o reino Kush a virar cristão, certo? Sim. Mas essa lenda que você contou do deus Osíris, Horus e o Sete, era da cultura egípcia e do reino do Kush ou só da cultura egípcia? Não, dos dois. Dos dois? Dos dois. Aí depois ele passou a ser cristão. Isso. Porque vamos dizer o seguinte. Quando eu dou, assim, como é que funciona a humanidade? Para que eu domine uma sociedade, eu tenho que obrigar essa sociedade a adotar a minha cultura como se fosse a dele. Então, quando os romanos dominaram o reino Kush, os romanos eles vão obrigar o reino Kush a ter a mesma religião do que eles. Assim vai fazer sentido a dominação. Né? Dizendo o que você seguia anteriormente é errado, o que é certo é o que eu estou dizendo a partir de agora. Então, vocês vão usar aquilo que eu estou dizendo a partir de agora como certo, como uma forma de manter essa sociedade organizada. Tudo bem? Então, assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tudo bem? Vai ser a mesma coisa que vai acontecer aqui no Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles vão obrigar os índios a se tornarem cristãos. Como uma forma de dizer o seguinte: a partir de agora, aquilo que vocês cultuavam antes é errado, vocês vão passar a cultuar o que eu estou dizendo que é certo. Então, para você ter ainda os seus direitos, você vai ter que fazer aquilo que eu estou mandando. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tudo bem, gente? Certo. Alguma dúvida por enquanto? Acho que não. É que as minhas dúvidas, elas parecem assim do nada, sabe? Mas até agora não. Tá de boa. Então, gente, ó, o nosso tema de hoje seria o Reino Kush. A gente já terminou. Hoje eu vou postar a atividade para vocês estudarem para a aula da semana que vem, quando a gente for falar sobre isso. Então, gente, ó, vai lendo, vai assistindo os vídeos, respondam as questões. E assim, tendo dúvida, aparecendo dúvida, me manda mensagem no WhatsApp que eu respondo para vocês. Tudo bem? Eu peço desculpa para vocês que hoje meu filho acordou meio elétrico, né? Tá gritando um pouco, mas assim, gente, ó, qualquer coisa precisando, eu estou aqui à disposição. Tudo bem? Né? Então agora é 10 para as 9, então eu vou deixar vocês, né, vocês aí já se preparando para a próxima aula. Tudo bem? Mas assim, gente, ó, não acumulem dúvidas. Aparecendo dúvida, manda mensagem para mim. Tudo bem? Tá. Bem, gente, obrigado. Até a próxima. Eu vou desligar, tá? Tchau, pro. Tchau, até mais. Tchau. Boa semana para vocês, boas aulas. Tchau, pro. Até semana que vem. Semana que vem.